Vendo? Tá. Então, agradeço a presença aí da turma. Legal, achei que ia ter umas 10 pessoas. Estava preparado para fazer um bate-papo com 10 pessoas, mas legal que tem tanta gente. E a gente vai conversar um pouco aqui, turma, sem entrar em tantos detalhes, mas de uma maneira de incentivá-los, né, a participar desse mundo de análise de dados, não só na faculdade, né, onde a gente acaba fazendo análise de estatística em uma cadeira ou outra, mas sim na nossa vida industrial, na vida de vocês como engenheiros, engenheiras. Eventualmente vocês vão se deparar com uma série de problemas que vocês irão resolver certamente utilizando conceitos básicos de vocês, que vocês aprenderam talvez no ensino médio, como média, como desvio padrão. Então, análise de dados, ele é um tema que ele abrange desde assuntos básicos, né, conhecimentos básicos, como média, moda, mediana, coisas que vocês com certeza já passaram e aprenderam, até análises mais complexas, né, em que você desenvolve programas especialmente para isso, né? A gente tem alguns exemplos aí dentro mesmo da Universidade Federal. A gente tem alguns exemplos de pessoas que trabalham muito bem com isso, né? Com redes neurais. Então, isso é um assunto muito abrangente. Mas olhando para a prática industrial, o que eu posso garantir a vocês é que pelo menos 70% dos problemas de vocês vão resolver com básico, com coisas que vocês aprenderam na estatística lá no. Eu acho que o meu era no primeiro e no segundo semestre, não sei como é que tá agora na Federal do Ceará, mas com coisas que vocês aprenderam lá atrás, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre mim, para vocês, para contextualizar vocês também. Meu nome é Rodrigo Ramos, eu sou engenheiro metalurgista e possuo mestrado em Engenharia e Ciências de Materiais pela Universidade Federal do Ceará. E eu tenho graduação sanduíche em Engenharia de Materiais pela Universidade de Barcelona. Eu estou na área industrial há mais ou menos 7 anos, no setor siderúrgico, desde sempre. Passei por diversos setores dentro do setor siderúrgico, né, dentro de usinas. Trabalhei hoje eu trabalho em uma usina semi-integrada, mas também já trabalhei em uma usina integrada. Passei ali desde planejamento e controle de produção, laminação de longos, até suprimentos. E a maior parte desse período eu tive como engenheiro de processos, e atualmente eu sou engenheiro de processos sênior de uma série elétrica. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui são coisas da vivência de um engenheiro de processos, de um engenheiro de projetos, que certamente vão auxiliar, se vocês tiverem interesse em se aprofundar e conhecer mais de ferramentas, certamente vão ajudar vocês no futuro, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de conversar com a turma é assim, o que é que é análise de dados, né? O que é analisar dados? O que é que significa isso? Analisar dado não é simplesmente só tu pegar um monte de dado e tabelar no Excel. Não, tem que ter uma análise crítica, né? Por isso que é uma análise de dados. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, eu não sou cientista de dados, tá? Então, até no final eu vou compartilhar com vocês alguns sites que eu acho que são interessantes para vocês estudarem um pouco mais, se aprofundarem um pouco mais, porque hoje a gente vive no mundo da indústria 4.0 e cada vez mais isso vai ser algo demandado de todos nós. E sem dúvida, isso já é um diferencial no mercado. Então, eu vou deixar alguns sites para vocês estudarem um pouco mais, tanto de ferramentas quanto dos conceitos de ciência de dados, né? Mas assim, eu não sou um cientista de dados, eu sou um engenheiro de processos e eu uso a análise de dados como uma ferramenta muito forte, muito poderosa para tomar decisões estratégicas. E é isso que para mim ela representa, né? É algo que me direciona para tomar minhas decisões estratégicas, aliado
claramente ao conhecimento dos fatos, o conhecimento técnico, metalúrgico, muitas vezes, mas e muitas vezes, sim, na maior parte dos casos, me arrisco a dizer que com a estatística básica tu consegue tomar decisões muito poderosas e que vão estar alinhados com a estratégia, tá bom? Então, falando aqui um pouco sobre o que é analisar dados, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, assim. Eu sou casado, e aí, esses últimos dias, eu e minha esposa, a gente estava discutindo uma possibilidade de comprar uma adega refrigerada, porque ela gosta de beber vinho, eu sou péssimo nisso, não sei beber vinho, só gosto de beber cerveja. Então, vou dar um exemplo de como é que seria analisar dado de uma maneira bem simples. Vamos lá, eu fui lá no Zoom, não sei se todo mundo conhece esse site, e joguei lá uma adega climatizada, termoelétrica de 8 garrafas. E aí eu vi quanto que estava o preço atual. O Zoom ele já faz todo o resumo da análise para mim. O preço atual, o melhor preço atual, o menor preço nos últimos 40 dias, tá? E ele monta um gráficozinho aqui até para ver como é que está essa tendência, ó. Pô, tá uma tendência de subida. Ele veio aqui, teve estável uns dias e vem subindo. Isso aqui, ó, isso me serve até de um parâmetro, pô. Ele chegou a bater, ele tem, eventualmente aqui, ó, no dia 31 de março, 30 dias atrás, ele teve um resultado bem interessante aqui de preço. Chegou a repetir aqui parecido, aqui mais ou menos uns 10 dias depois, mas hoje está num valor bem mais alto. Então, isso é um exemplo de como uma ferramenta como o Zoom, quando eu jogo uma informação boba, eu quero comprar uma adega climatizada, 8 garrafas da marca Electrolux, ele traz para mim já uma análise e eu estou fazendo a minha interpretação desses dados, tá? Então, claro que isso é um exemplo muito simples do que vocês vão encontrar no dia a dia, mas às vezes é isso, às vezes é uma média de preço diária que vai me fazer tomar uma decisão. Às vezes eu saber que o menor preço que ela atingiu nos últimos dias foi 499, se amanhã ela aparecer a 498, vale a pena para mim comprar, porque eu já tenho um histórico que nos últimos 40 dias ela não atingiu. Então, o que é que isso significa? Isso significa que eu tenho um direcionador para minha tomada de estratégia, né? Para minha tomada de decisão de acordo com a minha estratégia, que ela atingiu o valor menor do que menor, eu posso estabelecer ali um percentual, eu tomo a decisão de comprar ou não, tá? Então, só para compartilhar com vocês um pouco assim, de como isso permeia também o nosso dia a dia, quando você começa a praticar bem isso. Então, falando um pouco sobre o primeiro passo para você trabalhar com análise de dados. Cara, são conhecimentos básicos. São coisas que provavelmente vocês aprenderam no ensino médio, reforçado na faculdade, nos primeiros semestres, de média aritmética, mediana, moda, média ponderada. Até um tempo atrás, eu era bem preconceituoso com média. Bem preconceituoso. Porque depois que você começa a trabalhar bem com análise de dados, você não quer trabalhar com um único ponto, você quer trabalhar com vários pontos, né? Que é um próximo passo que eu vou comentar aqui. Trabalhar com curvas. Só que, cara, existe uma série de decisões que tu consegue tomar olhando só para a média. Como, por exemplo, o exemplo anterior que eu dei aqui, ó. Aqui é a média de vários sites cotados diariamente. Então, essa média de 499, não necessariamente é um ponto só. Ela pode ter pontos abaixo e pontos acima. Então, eventualmente, eu posso tomar uma decisão baseada na média, que essa média de 499 é boa. E não só isso, né? Quando você olha para, por exemplo, discutir perfis de mercado, quando você olha
como está o mercado hoje, por exemplo, de coque, né, de carvão coquificável. E aí você olha aquela média ao longo dos anos, aquilo faz muito sentido. Né? Então, assim, a média, ela é muito poderosa e ela te faz tomar decisões muito boas. Desde que você entenda de que analisar a média, ela tem... Existem momentos em que você vai estar arriscando, porque a média é média de um ponto. Né? Então, assim, a média, ela é uma medida bem de tendência central, como está aqui escrito. Ela, então, quando você está querendo analisar um processo como inteiro, e isso foi de onde eu tirei a minha crença de que a média não era legal, que quando você está olhando para um processo, por exemplo, para um forno elétrico a arco, a média, cara, ela não quer dizer tanta coisa. Quando tu não olha o processo inteiro, onde tu vai ter um processo, às vezes, que tu tem que consumir um pouco mais de energia, às vezes um pouco menos. Então, tu tem que olhar sempre o processo para poder estar deslocando a curva. Que isso é outro conceito que com certeza vocês já devem ter passado em algum momento e que é muito vivo na prática industrial. Conceito de curva normal, a gaussiana, né? Esse conceito aqui de que os processos eles se comportam como uma curva normal. Eu falo para vocês que da minha prática de análise de dados, quando eu estou plotando dados, cara, acho que 99% dos processos das minhas análises, os dados se comportam como uma curva normal. E isso é bom. Por quê? Com a curva normal, eu conheço como funciona bem. A curva normal ela tem um ápice aqui de concentração, que é a média, e ela vai abrindo em função de desvios padrões. Então, se eu pegar a média e adicionar um desvio padrão positivo e um desvio padrão negativo, nesse espaço aqui eu vou ter 68% dos dados. Pode ser que eu quero? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu agrupar dois desvios padrões positivos e dois negativos, eu já tenho 95%. Isso aqui já é muito dado para trabalhar. Então, se eu conseguir trabalhar com a média no intervalo de dados de dois desvios padrões, isso já é muita coisa, né? Aqui até coloquei a forma de desvio padrão. Às vezes a gente parece estar falando aqui um negócio que vai dar muito trabalho para calcular, mas obviamente os programas de hoje todos já calculam desvio padrão automático, já plotam essas curvas em função de dados de uma maneira automática, né? Se você souber como colocar, é muito trivial. E aqui tem a origem de uma metodologia muito repercutida e que eventualmente as pessoas me perguntam. E, e sempre questionam se vale a pena, se não vale a pena fazer esse curso, que é desse aqui, que é o Seis Sigma. Por que o Seis Sigma ele é uma metodologia tão legal? Porque o Seis Sigma você faz uma análise da média com três desvios padrões positivos e três desvios padrões negativos, isso dá 99,7% de agrupamento de dados, né? Então você está pegando 99,7% dos dados e está analisando. E aí vem alguns desdobramentos de como interpretar a curva, né? Porque assim, ó, se tu tá com uma média alta, tu tem que trabalhar para deslocar a média. E tu não desloca a média só trabalhando em pontos que estão abaixo. Tu desloca a média deslocando a curva inteira. E às vezes isso eventualmente quer dizer trabalhar nas causas que estão nos trazendo esse deslocamento de média para valores mais altos. Né? Isso pode ser até um assunto para a gente conversar mais à frente. Mas é só para dar um exemplo de que quando tu trabalha com uma curva, tu tem interpretações diferentes do que pode ser necessário. Então, média, muito importante vocês conhecerem, mas curvas normais, os processos se comportando como curvas normais, isso dá uma abrangência de como o processo é.
Um outro exemplo, por exemplo, é assim, ó, quando tu vê um processo que a curva ela está muito, muito concentrada, então quer dizer que ela tem um desvio padrão muito baixo. Isso quer dizer que ela é muito estável, tá? Porque o desvio padrão, olha, se vocês olharem aqui para baixo, isso aqui é como se fosse uma plotagem ao longo do tempo de qualquer processo, né? Que é o que a gente chama de carta de controle. Outra coisa que é feito automaticamente na maioria dos softwares que a gente trabalha. Então, eu estou plotando aqui a carta de controle, eu tenho uma média aqui no meio, mas eu tenho distribuição ao longo dessa carta de controle. Por quê? Porque o processo ele se comporta como uma curva normal e de maneira relativamente, não vou dizer aleatória, mas ele tem um comportamento que eu posso prever dentro dessa curva normal. Eu já conheço essa curva normal, conheço a média, ou seja, ele vai tender a média. Ele vai ter causas para cima e causas para baixo. Então, quando tu plota assim, tu entende que isso se comporta como uma curva normal, tu pode não necessariamente precisar trabalhar tudo, porque para deslocar a média, talvez você só tenha que trabalhar em alguns pontos que estão muito acima de um terceiro sigma, ou completando ali o que a gente chama até de quarto sigma, né, para fechar quase 100% dos desvios, tá? Até me delonguei aqui, mas isso é legal vocês conhecerem e se aprofundarem um pouco mais, porque principalmente para quem tem interesse em fazer curso Seis Sigma, a base do Seis Sigma é isso. Certo? É tu conseguir interpretar os processos em curvas e definir se tu vai trabalhar em causas especiais, por exemplo, reduzir essas causas que trazem a média para cima, ou se tu vai trabalhar num processo como inteiro para deslocar a média, tá? Mas assim, para trabalhar em análise de dados, você precisa ter uma boa base de dados. Aqui eu estou trazendo um exemplo de uma construção de base de dados se é uma construção de uma base de dados minha do ano passado. Isso foi até usei no meu mestrado. Ela é uma construção de base de dados em que eu estava monitorando 85 parâmetros ao longo de 77 corridas durante 77 dias, né, que significam aproximadamente 870 corridas de um forno elétrico a água, e aqui todos os parâmetros que eram medidos no forno, alguns deles que eu jogava fundamental, e isso eu transformei num planilhão. Claro que, mais uma vez, né, com o advento das indústrias 4.0, tudo isso, essa construção desse planilhão, dessa base de dados, ela se dá de forma praticamente automática. Porque isso já é basicamente o que os programas estão entregando hoje, entregando uma base de dados para análises posteriores. Então, aqui isso é só um exemplo de uma base de dados, porque assim, não é só a base de dados, né? Tu tem que processar esses dados. Porque, às vezes, esses dados puros para tu analisar não faz sentido. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, o que é que eu estava tirando. Eu tirava causas especiais, que eram corridas com um power-off muito alto. Power-off para a gente é a interrupção lá. Corridas em que eu tinha perdas metálicas ao longo do processo, eu também tirava. Corridas sem apontamentos, corridas de retorno de grandes paradas, primeiras corridas de forno depois que eu trocava o refratário, isso tudo eu excluía. Isso é o conceito de dados ruins, né, bad data e outliers. Porque eu sei que são processos muito fora do meu processo rotineiro. É aí que entra a expertise de vocês, como futuros engenheiros, alguns já com alguma prática nisso. Então, assim, é aí que entra a expertise de vocês de entender que esses dados aqui, eles não vão contribuir para minhas conclusões. Eu não quero analisar média, se eu quiser, eu quero analisar o processo de uma forma curva, nesse caso. Então, quando eu decido por excluir essas condições, é que eu já sei que essas condições, elas são condições atípicas, não são condições rotineiras, são condições
de processo não normal. Então, para eu trabalhar da melhor maneira possível, eu preciso conhecer os dados que eu estou controlando e excluir esses dados ruins, né? Outra coisa aqui, eu trouxe o exemplo lá daquele último, dessa tabela anterior, que é eu definir uma variável objetivo, o que é que eu estava olhando. Então, você precisa definir também o que é que você quer, o que é que você quer enxergar com os dados. Eventualmente, você vai trabalhar de uma maneira que você vai fazer uma série de análises, porque você não sabe bem o que você quer enxergar, mas eu garanto para vocês que quando vocês definem o que vocês querem enxergar, vocês vão chegar muito mais rápido. E com o conhecimento que vocês têm aí um pouco mais além, não só da estatística, trazendo para esse exemplo, o conhecimento de vocês na linha de processo, né, termodinâmica, as coisas fazem muito mais sentido quando tu traz variáveis que realmente de fato se correlacionam. E aí, uma outra coisa que eu gosto de trabalhar e que eu recomendo trabalhar também é cálculo de variáveis secundárias, que é o que eu, por exemplo, eu tenho essas medidas aqui, elas são medidas absolutas, são consumos absolutos de uma corrida, mas eventualmente eu vou ter uma corrida com um peso maior, outra corrida com um peso menor. Então, eu gosto de trabalhar com variáveis secundárias, que é o quê? É um consumo específico baseado na quantidade de aço, por exemplo, baseado na quantidade de sucata para esse exemplo aí. Tá? Então, isso é uma recomendação que eu julgo interessante, que às vezes eu vejo muita gente, quando está começando a trabalhar nesse ramo, como um analista de produção, um analista de processo, tem essa dúvida, né, de não trabalhar com variáveis secundárias de consumos específicos. Imagina que, eventualmente, isso possa fazer sentido, porém tu está incluindo o erro, que é o quê? Tu tá desconsiderando a massa. Nesse caso aqui, eu estava desconsiderando a massa que eu tinha ali e que era uma variável que eu já media e que eu poderia muito bem usar para calcular variáveis secundárias e transformar tudo em consumos específicos. Aqui eu usei, por exemplo, a tonelada. Poderia ter usado quilograma, poderia ter usado quilotonelada. Desculpa. Então, eventualmente, você pode não necessariamente trabalhar com isso, mas sabe que existe a possibilidade, especificamente em processos em que você trabalha com bateladas, como é o processo siderúrgico de aciarias elétricas e também de aciarias a oxigênio. Mas, assim, você vai estar incluindo erro. E isso pode te fazer mais à frente na análise de resultados, te conduzir a conclusões precipitadas, tá? Um terceiro passo. Terceiro passo, não tem como a gente falar de análise de dados sem falar de ferramentas adequadas. A gente precisa de ferramentas adequadas porque, putz, você pode fazer uma análise rápida ali. Tinha um ex-gerente meu que gostava de fazer, que era análise de conta de padeiro, com todo respeito. Por que ele falava isso? Ele falava que era uma conta de papel. Rapidamente você olhava, somava, fazia médias. Às vezes isso vai te ajudar numa reunião, para tu tomar uma decisão rápida, para tu. Às vezes tu quer um número grosseiro para ter pelo menos uma definição se aquilo que está sendo comentado faz sentido ou não faz sentido dentro dos parâmetros que tu tem. Mas quando tu tá falando de um ambiente industrial que tu vai tomar decisões que envolvem milhares de reais, milhões de reais, você tem que ter ferramentas adequadas. O Excel, que todos vocês com certeza devem conhecer, cara, o Excel é uma ferramenta poderosíssima para o dia a dia de qualquer analista de dados, qualquer engenheiro de processo, qualquer coordenador de área. Não só porque é uma tabela que tem multifunções, mas é porque
você consegue fazer análise com Excel, você consegue construir gráficos. Se você tiver uma boa habilidade em Excel, você consegue construir ferramentas dentro do Excel. Então, o Excel é uma ferramenta muito legal. Existem outras ferramentas. O R, né, o programa R, ele é um programa de análise estatística, ele é aberto, ele é um programa de programação em R, ele tem o código-fonte dele é aberto, ele também já tem uma série de funções, você consegue inclusive baixar os códigos da internet, é um programa legal, eu particularmente tenho tentado estudar ele um pouco mais agora, porque eu tenho me aprofundado um pouco mais na linha também de estudar um pouco mais de Python, de programação realmente voltado para ciência de dados. Porém, na minha prática como engenheiro, eu uso bastante esse outro aqui, Minitab. Minitab, para mim, ele é o melhor amigo do engenheiro de processos, porque tu consegue fazer análises muito rápidas, muito objetivas, tu consegue ter gráficos para tu interpretar de maneira muito apropriada. E é um programa leve, fácil, um tutorial na internet assim, cara, você se impressiona com a capacidade do Minitab quando você descobre o tanto de funções que esse programa tem. Então é bem legal. O Minitab é um programa super recomendado vocês aprenderem. Tem tutorial dele todo disponível, aberto. Provavelmente uma série de pessoas que vocês conhecem, ou mesmo vocês, tem a versão dele no pendrive, que é uma versão pirata, que eu não recomendo, mas para você aprender talvez seja útil. E você tem também o Power BI. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft mais recente em relação ao Excel, por exemplo. Mas, cara, o Power BI ele tem um poder gráfico, um poder de análise gráfica, assim, para você tomar decisão muito rápido. Então, eventualmente, eu vou trazer um exemplo de quando eu trabalhei em suprimentos. Eventualmente, você tinha um gráfico de compras que eram feitas diariamente. Cara, quando aquele gráfico dava um pico no Power BI, putz, ali você já sabia que você tinha que olhar o que tinha acontecido naquele dia de diferente. Você estava tendo uma constância de compra. Outra coisa, para acompanhar a tendência diária. Quanto é que está o meu volume de compras diárias? Pô, tá numa tendência de crescida, o que é que está acontecendo? Então, o Power BI é uma ferramenta poderosíssima para você trabalhar com análises gráficas. Acaba sendo uma ferramenta gerencial também, porque você consegue conduzir pessoas estratégicas a entender de forma mais visual aquilo que você está querendo, às vezes, transparecer em análises como a do Minitab, que são análises que têm gráficos estatísticos, que são um pouco mais rebuscadas, ou no R, que tem já é bem mais avançado. Então, assim, quando você leva para o Power BI, cara, tá tudo na cara ali, muito simples, mas também tem que ter a mão de vocês, tem que ter a mão do analista de dados que está construindo aquela página, né? Então, Power BI ele chama até de relatório. Você consegue construir relatórios, então tudo depende de ti, mas depende também da tua base de dados. Lembra que a base de dados é sempre um passo antes da ferramenta adequada. Eu preciso ter uma base de dados boa, excluindo bad data, excluindo outliers, entendendo o teu processo, entendendo o que é que tu tá trabalhando. Beleza? Cara, esse aqui é um negócio legal, porque isso eu tô colocando só para trazer o exemplo para vocês, né? Assim, quando a NASA iniciou o programa espacial, ela descobriu que as canetas não funcionavam no espaço devido à gravidade zero. Para resolver esse problema, eles contrataram a Andrews Consulting. Ela demorou uma década de pesquisa e 12 milhões de dólares para desenvolver uma caneta que escrevia com gravidade zero, ponta-cabeça, debaixo de água, qualquer superfície, até mesmo cristal, em variações de temperatura de 60 graus, menos 60 graus até 300 graus, mais 300 graus.
Enquanto os russos, que naquela corrida, né, da Guerra Fria, eles usaram o lápis escrevia, o grafite ele é resistente a tudo isso. Então, qual a lição? Eu gosto de colocar isso. Sei, eu fiz um treinamento em 2015 e me marcou muito essa frase, porque, cara, às vezes tu pode até conseguir resolver os teus problemas com uma ferramenta mega, ultra sofisticada, avançada, com análises super cansativas, mas às vezes tu só vai precisar da média. Às vezes a média, ela te dá aquilo que tu precisa. Quem é que vai dizer a medida? São vocês. Vocês que estão à frente do processo, vão estar à frente, ou que já estão, vão dizer qual a medida correta. Então, simples não quer dizer que seja banal. Às vezes o simples tu tem uma ganha de tempo ali para acelerar os teus resultados. Mesmo que tu comece simples, se tu errar, tu vai aprender muito mais rápido do que se tu começar muito sofisticado, muito avançado, porque tu vai demorar a ter retorno daquelas tuas análises. Então, o simples, ele funciona bem. E mais uma vez, faço o meu meia-culpa. Eu já julguei a média e hoje eu respeito bastante, porque você tem que saber que tem hora que ela cabe perfeitamente. Então, pense em simples, sempre comece na maneira simples, porque certamente, mesmo que vocês não consigam da maneira simples, ela vai direcionar vocês para onde vocês têm que usar a complexidade do raciocínio de vocês. Aqui alguns exemplos de análise do Minitab. São análises legais, aqui é uma carta de controle, né? Aqui é mostrando que a carta de controle ela já me dá um limite superior. E aqui eu peguei essa carta de controle e trouxe para cá, excluindo, como se eu só tratasse causas especiais, né? Coisas que estão fora da minha carta de controle. E depois que ele estabelece esses limites, estatisticamente a gente considera que o que está fora da carta de controle aqui, vocês veem essa linhazinha avermelhada, que são causas especiais. Cara, aqui são mais de 1.000 dados, certo? Desses 1.000 dados, são 1.056. Eu tirei 40 dados que são causas especiais. Isso são 3%, tá? Então, 3 ponto alguma coisa por cento. Então, tirando isso, eu consegui, isso aqui era um valor de média de interrupção, eu conseguia deslocar minha interrupção que estava em 22,8 para 18,4. Então, qual era o grande recado dessa análise? Era o seguinte, eu não preciso trabalhar em deslocar a curva inteira. Eu não preciso. Eu preciso trabalhar apenas nisso aqui, ó, nas interrupções maiores que 67,3. Porque essas interrupções maiores que 67,3 são elas que estão deslocando minha média de 18,44 para 22,8. Isso é muita coisa quando a gente fala em interrupção, tá, pessoal? Isso é muita coisa, tá? Tem aqui um exemplo de como o Minitab ele ajuda. Isso aqui é uma análise de capabilidade, ele traz a média, ele traz o número de amostragens, traz desvio padrão, ó, um desvio padrão absurdo de 26,9, é maior do que a média. Então, só nisso você já tem a ideia da dispersão desse processo. Quando você tira isso, cara, você vem para um processo com a média de 18,4, um desvio padrão de 10. Ó, cara, o desvio padrão caiu muito mais do que a média. Isso quer dizer que além de eu ter um processo com a média de interrupção menor, eu tenho um processo mais estável, tá? O Minitab, ele te dá poder para tu fazer esse tipo de análise. Claro que, mais uma vez, base de dados, conhecimento técnico. Vocês são os donos da análise. Se vocês não tiverem conhecimento que vocês estão analisando, provavelmente não vai dizer muita coisa. Então, conheçam também o que vocês estão analisando, isso é fundamental. Aqui é um exemplo de... Eu comparei alguns modelos no meu mestrado usando o Minitab. Esse aqui era a resposta dos modelos. As respostas estão na cor preta, vermelha, verde, azul. E em laranja era o real.
era para ver onde é que esses modelos estavam prevendo quanto que daria o resultado e onde é que eles se encaixavam bem. Aqui é só para ter noção que entre esses valores aqui de consumo de energia por tonelada, os modelos eles previam bem, mas olha como você já vê aqui usando o histograma, como os modelos preto e azul e verde, eles estão bem mais adaptados do que o modelo vermelho. O modelo vermelho está deslocado, tá? Então, ninguém precisa ser expert para já perceber que esse modelo ele tem um deslocamento aqui, ó, um deslocamento de média. Enquanto esses dois aqui, na média, eles estão bem mais próximo do modelo do que aconteceu de fato. Então, eu posso concluir aqui que os modelos 1, 3 e 4, eles são bem mais adaptados, bem melhores de usar para esse processo, que é o modelo vermelho. E aqui é só reforçando, ó, o modelo vermelho tem um deslocamento, ele errou por uma média em relação aos outros, que tem médias bem parecidas de resultado, né? Apesar de ter um desvio padrão um pouco maior, não tão relevante, mas ele errou quase 5 kWh por tonelada. 5 kWh por tonelada, hoje é mais de R$ 1 por tonelada. Então, isso é bastante coisa quando a gente está falando de um processo siderúrgico. Mas, enfim, mais uma vez, o modelo 1, 3 e 4, aqui eles mostram que são bem mais adaptáveis para esse tipo de processo que o modelo vermelho. Aqui é outra coisa que você consegue fazer com o Minitab para desenvolver modelos, que são análise de regressão, né? Então, o Minitab você consegue fazer análise de regressão e construir gráficos, né, de regressão. O próprio Excel ele consegue fazer isso também quando você constrói um, um gráfico de dispersão. Porém, o Minitab ele faz isso de uma maneira mais estatística. Você consegue analisar esses p-valores. Vocês estão vendo esses p-valores são circulados? Esses p-valores aqui, eles querem dizer que isso aqui não tem um grande valor de contribuição. Então, eu posso retirar eles da jogada, tá? Aqui ele mostra o R-square, eu vou mostrar para frente que isso é importante você conhecer esses valores aqui, para análise do que você está fazendo, certo? É uma maneira de você entender que a sua regressão que você construiu para você modelar o seu processo a partir de uma análise de dados, ela é boa ou é ruim. É uma coisa que é legal comentar com vocês é que assim, a gente começou falando de média, de moda, de mediana, passou ali por curva normal, desvio padrão, e agora a gente está falando em modelar. Porque as ferramentas hoje, elas te dão um poder para isso. Se tu tem uma boa base de dados, consegue construir um modelo para o quê? Tu não quer entender o que aconteceu no passado. Quer entender o que pode acontecer no futuro. É isso que a gente precisa para dizer. Porque essa análise de dados só do passado, ela está fadada a acabar. Isso os programas vão fazer com muito mais facilidade do que a gente. O que a gente precisa é começar a construir modelos para tomar decisões futuras. É isso que tem sido vislumbrado cada vez mais nas nossas áreas, tá bom? Outro exemplo é, tipo assim, para quem tem preconceito com o Excel ele é bem legal para você fazer análises, por exemplo, ao longo do tempo. Isso aqui é de um outro projeto que eu trabalhei em 2018, 2017, 2018, de redução de estoque de outra empresa. E aqui você consegue ver como o Excel ele tem a capacidade de mostrar, em função dos seus gráficos, são muito visuais, muito fáceis de você editar, um crescimento ou um decrescimento aqui de valores ao longo do tempo. E como você consegue fazer isso de uma maneira muito visual para as pessoas que estão assistindo aquilo. Então, o Excel também é uma ferramenta legal, né? Você consegue ver tendência de quedas, você consegue visualmente identificar que mudou alguma coisa aqui, por exemplo, ó. Aqui mudou claramente, eu tinha uma classificação, aqui mudou, tá? Você consegue construir no Excel coisas do tipo também, assim, ó, em função de classificação, como é que tá a minha distribuição, tá? São coisas que eu não quero ver, às vezes, como um histograma.
São coisas que eu quero ver como é que isso aqui estava lá em 2017 e qual a nova cara hoje em 2018. Então, mais uma vez, o Excel ele tem ferramentas legais, ele tem ferramentas para você construir, por exemplo, um modelo de regressão daquele. E você pode usar até o Minitab, mas se você joga no Excel e usa um solver, você vai conseguir chegar a resultados bem legais. Eu fiz isso recentemente, de construir um modelo de regressão, levar para o solver, e o solver me trazer resultados que são bases para tomada de decisão do nosso dia a dia lá na empresa. Tá bom? E mais uma vez, para fechar, sim, um quarto passo fundamental, vocês precisam ter a acurácia da análise de vocês, né? Vocês são técnicos, vocês são, vocês têm uma formação estimável de matemática, de física, de química, e vocês precisam fazer análises técnicas baseadas no conhecimento de vocês. Então, são análises técnicas dos coeficientes, se comparar resultados estimados e reais, como eu comentei da última vez aí, né, que a gente passou nos últimos slides. Isso é uma maneira de você ver se o seu modelo ele realmente faz sentido, se não faz sentido. Existem algumas medidas que a gente trabalha na siderúrgica, desculpa, na estatística, para verificar se os modelos que você está construindo a partir de uma análise de dados são adaptáveis ou não. Por exemplo, o R-square, né? O R-square ele dá uma explicação ali na verdade, assim, o R-square é uma medida de quanto a variância do teu modelo consegue explicar a variância total. Então, quanto maior, melhor. É uma medida super legal. Em siderúrgicas, em geral, tu tem um R-square acima de 45%, é bem alto, porque normalmente tu trabalha com muitos e muitos fatores. Então, vocês viram lá, eu fazia uma análise de 85 parâmetros, eu monitorava 85 parâmetros. São muitos parâmetros. São muitos parâmetros. Então, pega 85 vezes 870, valor gigante, né? Vai para lá de 65 mil dados. Isso é pouco perto do que se tem em geral aí. E vamos lá. O erro percentual, né, que é a diferença entre o estimado e o real. Isso aí é também uma medida legal para você ver o quanto que está deslocando o seu modelo. E o erro quadrático, a raiz do erro médio quadrático também é uma medida bem legal, porque a raiz do erro médio quadrático, o grande lance dele é que ele fica normalmente na mesma, desculpa, faltou aqui a palavra, fica na mesma medida, né, na mesma medida que é a tua variável principal. Então, por exemplo, se eu estou falando de energia e o meu consumo é em quilowatt-hora, a raiz do erro médio quadrático também vai estar em quilowatt-hora, diferente do erro percentual que fica em percentual, tá bom? Mas isso é só um droplet para vocês entenderem que, assim, ó, cara, existem ferramentas para vocês fazerem análise técnica, mas o principal é vocês fazerem análise técnica do que vocês conhecem do processo, do que vocês estão analisando e se os resultados das suas análises de dados, de modelos que vocês possam vir a construir, estão fazendo sentido. Tá? Vocês conhecem, então vocês, a análise, eu falava muito, também foi um chefe, ex-chefe meu que me ensinou, eu repito muito isso, é que assim, cara, eu não quero uma pessoa para ficar fazendo, só fazendo gráfico, não quero isso na minha equipe. Cara, quando a gente contrata um analista, o que a analista faz? Faz análise. Análise, isso já pressupõe você vai realmente se debruçar sobre o resultado e discutir aquele resultado com você, com colegas, às vezes com o seu superior, se aquele resultado faz sentido. Você precisa ter esse crivo do faz sentido, não faz sentido, porque é o esperado. É o que é esperado de um analista, tá? Então, eu acho isso bem forte, porque reforça a importância da gente ter pessoas técnicas, engenheiros capacitados,
para poder fazer análise de dados em siderúrgica, onde for, tá? Mas você precisa conhecer o que você está fazendo, bom? Então, aqui um exemplo também, por exemplo, dos modelos que eu usei no meu mestrado. Já existia um software oficial na empresa que fazia a mesma coisa. E aí eu calculei o R-square, o erro percentual e a raiz do erro quadrático médio, do erro médio quadrático, para poder comparar. E aqui é uma avaliação, né? O melhor para cima, melhor para baixo, melhor para baixo, melhor para baixo. E você vê que tem modelos, por exemplo, o modelo 1 e o modelo 3, com R-squares bem parecidos, com erros percentuais iguais, sim, praticamente igual os dois modelos, mas usando variáveis diferentes. Cara, esses modelos se aproximam muito do software oficial da empresa, muito. Com uma coisa que o software oficial da empresa tinha de diferente. O software oficial da empresa dava muito trabalho você preencher. Então, esses modelos construídos a partir de estatística, a partir de análise de dados, usando regressões, eles trouxeram resultados muito próximos para aquela variável que a gente estava trabalhando de energia, um software oficial que dá muito trabalho você preencher, que demanda tempo rodar. Então, troquei aquilo por coisas que eu preenchi ali em segundos, com as entradas, e já tinha um resultado. Tá? Então, assim, às vezes o simples, ele consegue adaptar muito bem coisas complexas. Que não era tão simples, porque a gente usou o modelo de regressão linear múltipla e modelo PLS, mas é muito mais simples que tu construir um software gigante usando termodinâmica, metalúrgica, para chegar no resultado. Isso não invalida o modelo, pelo contrário, isso não invalida o software da empresa, pelo contrário. Isso mostra que o software da empresa, a metalúrgica faz sentido estatisticamente, então ele continua sendo a melhor opção. Mas, cara, às vezes você precisa de algo mais simples. E aí os modelos que a gente desenhou lá atrás faziam sentido, tá? Então, um exemplo de como você pode avaliar, em geral, os softwares já te dão esses dados. Se não dão, é fácil calcular, tá aqui até a fórmula. Você só precisa saber interpretar. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu demorei 8 minutos a mais do que eu tinha planejado. Mas, assim, agradeço a atenção de todos e, assim, não, eu reitero tudo o que eu disse no início, eu agradeço o convite, fico lisonjeado com a quantidade de pessoas que estão participando. Espero ter contribuído com alguma coisa e estou aberto a dúvida, pessoal. Assim, é muito mais criar esse canal para que possa ser construído pontos interessantes. Então, se não quiserem falar aqui, não se preocupem. Eu posso deixar meu contato, vocês podem mandar e-mail, podem mandar mensagem. Samuel tem meu celular também, não tem problema nenhum de estar respondendo vocês, tá? Então, e agradecer a atenção de vocês.